Roberto Carlos, o lendário lateral esquerdo brasileiro, cujos chutes potentes ecoaram pelos gramados do mundo, voltou a São Paulo com o coração leve, mas carregado de memórias. A cidade, com suas ruas caóticas, cheiro de café torrado e o barulho incessante de buzinas, era o lugar onde ele nasceu, cresceu e aprendeu a transformar uma bola de meia em sonho. Desta vez, ele estava ali para um evento beneficente em uma comunidade carente no Capão Redondo, onde as vielas de terra vermelha e as paredes grafitadas ainda guardavam ecos de sua infância. O plano era simples: distribuir camisetas autografadas, tirar fotos com crianças de olhos brilhantes e compartilhar sua história de superação, de um menino pobre que conquistou o mundo. O sol brilhava forte, e o centro comunitário estava lotado. As crianças gritavam seu nome: Roberto, Roberto! Enquanto ele, com um sorriso largo, assinava bolas, abraçava voluntários e contava histórias de seus dias no Real Madrid e na seleção brasileira. A energia era contagiante, com músicas de samba ao fundo, risadas e flashes de câmeras. Para Roberto, era mais um dia de retribuir a comunidade que o formou, algo que ele fazia com orgulho e naturalidade. Após a sessão de autógrafos, ele decidiu dar uma volta pelo bairro, algo que sempre fazia quando voltava a São Paulo. Queria sentir o cheiro da rua, ouvir o som dos meninos chutando bola improvisada, ver as mães pendurando roupa nos varais. As vielas estreitas o levavam de volta a um tempo em que sonhar com um par de chuteiras era o maior luxo. Ele caminhava sem pressa, cumprimentando conhecidos, quando seus olhos cruzaram com uma figura solitária em um canto esquecido da rua. Era uma mulher idosa, sentada sobre um pedaço de papelão, com um cobertor puído jogado sobre os ombros. Seu rosto estava marcado pelo tempo, os cabelos grisalhos escondidos sob um boné velho, e as mãos calejadas seguravam uma sacola plástica com poucas coisas. Algo na presença dela o fez parar. Talvez fosse o jeito como ela ergueu o olhar, como se o reconhecesse. Ou talvez fosse a maneira como seus olhos castanhos, fundos e cansados, pareciam carregar uma história não contada. Roberto hesitou, mas continuou olhando. Então ela falou, com uma voz rouca e quase inaudível. Desculpe-me, Roberto. O nome saiu de sua boca como uma confissão e o coração de Roberto deu um salto. Ele franziu a testa, confuso. Quem era aquela mulher? Por que o chamava com tanta familiaridade? Ele se aproximou, ainda cauteloso, e perguntou: Você me conhece? A mulher, chamada Maria, baixou os olhos, como se temesse a própria resposta. Eu sou sua mãe, disse ela, as palavras tremendo no ar. O mundo ao redor de Roberto pareceu desacelerar. As buzinas, as risadas das crianças, o som de um rádio tocando pagode, tudo ficou distante. Ele sentiu um aperto no peito, uma mistura de incredulidade e algo mais profundo, algo que ele não sabia nomear. Você deve estar enganada, respondeu quase automaticamente, mas sua voz não tinha convicção. Ele já tinha uma família, uma mãe que o criou, um pai que o levou aos primeiros treinos. Como poderia aquela mulher, uma estranha vivendo nas ruas, afirmar algo tão grande? Maria não insistiu. Ela apenas o olhou, e naquele olhar havia uma dor tão crua que fez Roberto estremecer. Eu não espero que acredite, disse ela, com a voz quebrada. Mas eu te dei à luz, há 40 anos, em um hospital aqui perto. Eu não pude ficar com você. Cada palavra parecia custar um esforço imenso, como se ela tivesse carregado aquele segredo por décadas. Roberto deu um passo atrás, sentindo o chão oscilar sob seus pés. Ele era Roberto Carlos, o homem que enfrentou os maiores zagueiros do mundo, que correu incansavelmente em Copas do Mundo. Mas ali, naquele momento, ele se sentiu vulnerável como nunca. Sua mente girava com perguntas. Como ela sabia quem ele era? Era uma farsa? Uma tentativa de explorar sua fama? Mas havia algo na voz dela, na maneira como ela pronunciava seu nome, que o impedia de simplesmente virar as costas. Ele olhou ao redor. A rua estava movimentada, mas ninguém parecia notar o que acontecia naquele canto esquecido. As crianças continuavam jogando bola, os voluntários organizavam o evento e os jornalistas estavam ocupados tirando fotos. Era como se o destino tivesse reservado aquele momento só para eles. Roberto se agachou, ficando na altura dos olhos de Maria. Por que está me dizendo isso agora? Perguntou, a voz mais suave, mas ainda carregada de dúvida. Maria respirou fundo, como se reunisse coragem. Eu te vi na televisão todos esses anos, cada gol, cada entrevista. Eu sabia que era você. Você tem o sorriso do seu pai e os meus olhos. Ela apontou para o próprio rosto e Roberto, quase sem querer, notou a semelhança. Seus olhos castanhos,
ligeiramente amendoados, eram idênticos aos dele. Ele sentiu um arrepio. Mas como? Ele insistiu. Eu tenho uma mãe, uma família. Eles me contaram que fui adotado, mas nunca disseram nada sobre você. Maria baixou a cabeça, as mãos tremendo. Eu tinha 16 anos quando você nasceu. Minha família não me deixou ficar com você. Eles disseram que eu era jovem demais, que não podia sustentar um filho. Me fizeram assinar papéis que eu não entendia. Depois disso, nunca mais te vi. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela, silenciosas, mas pesadas. Roberto ficou em silêncio, processando cada palavra. Ele se lembrava vagamente das histórias que seus pais adotivos contavam sobre sua chegada à família. Eram relatos curtos, sempre com um tom de não precisa saber mais. Ele nunca insistiu, porque a vida que tinha, cheia de amor, apoio e oportunidades, parecia suficiente. Mas agora, diante daquela mulher frágil, ele sentia uma rachadura em tudo o que acreditava ser verdade. Ele olhou para as mãos dela, marcadas pelo tempo e pela dureza da vida. Não eram mãos de alguém que mentia por conveniência. Eram mãos de quem havia lutado, sofrido e talvez perdido muito mais do que ele podia imaginar. Você já tentou me encontrar antes? Perguntou, quase temendo a resposta. Maria assentiu lentamente. Eu procurei, mas nunca soube onde você estava. Quando te vi na TV anos atrás, meu coração parou. Eu sabia que era você, mas não tinha coragem de me aproximar. Você é uma estrela, e eu sou isso. Ela apontou para si mesma, com um gesto de resignação. Roberto sentiu uma pontada no peito. Ele olhou para o lado, tentando organizar os pensamentos. Parte dele queria levantar e ir embora, esquecer aquele encontro, voltar para a segurança de sua vida conhecida. Mas outra parte, mais profunda, o mantinha ali, preso àquele olhar que parecia gritar verdades que ele nunca quis ouvir. Ele se lembrou de um objeto que carregava desde criança. Uma pulseira de corda trançada, desbotada pelo tempo, que sua mãe adotiva dizia ser um presente de quem te trouxe ao mundo. Ele nunca deu muita importância, mas agora, olhando para Maria, ele se perguntou se aquele objeto simples poderia ser a chave para algo maior. Você já deu algo para mim, quando eu era bebê? Perguntou, a voz quase um sussurro. Maria arregalou os olhos, como se ele tivesse tocado em uma memória sagrada. Uma pulseira, disse ela. Eu trancei com cordas que tinha em casa. Era tudo o que eu podia te dar antes de te entregarem. Roberto sentiu o coração acelerar. Ele tirou a carteira do bolso, abriu-a e pegou a pulseira, que guardava como um amuleto. Ele a mostrou a Maria, e o rosto dela se iluminou, embora as lágrimas continuassem caindo. É ela, disse a voz embargada. Você guardou. Roberto segurou a pulseira com força, como se ela pudesse desmoronar em suas mãos. Ele não sabia o que dizer. Era coincidência? Sorte? Ou a verdade que ele nunca quis enfrentar? Ele olhou para Maria, tentando encontrar algum sinal de engano, mas tudo o que via era uma mulher quebrada pela vida, mas com uma sinceridade que o desarmava. Ele se levantou, ainda segurando a pulseira, e olhou para o céu, como se buscasse respostas nas nuvens. Eu não sei o que pensar, admitiu, mais para si mesmo do que para ela. Maria não respondeu. Ela apenas ficou lá, sentada, com as mãos no colo, como se soubesse que não tinha o direito de exigir nada. O silêncio entre eles era pesado, mas também cheio de significado. Roberto olhou ao redor novamente. O evento continuava, as pessoas riam, a música tocava, mas ele sentia que estava em outro mundo. Ele pegou o celular, hesitou por um momento e então ligou para seu assistente, que estava no centro comunitário. Preciso que você venha aqui, na rua lateral agora, disse, a voz firme, mas com um tom que denunciava urgência. O assistente chegou minutos depois, com uma expressão confusa. Tudo bem, Roberto? O que houve? Roberto apontou para Maria, que permanecia em silêncio. Leve essa senhora para um hotel decente. Reserve um quarto. Consiga roupas limpas e comida. E chame um médico para examiná-la ainda hoje. O assistente arregalou os olhos, sem entender, mas não questionou. Ele conhecia Roberto o suficiente para saber que quando ele falava assim era sério. Maria tentou protestar. Você não precisa fazer isso, eu não quero incomodar. Mas Roberto a interrompeu, com uma gentileza firme. Não é incômodo. Se o que você diz é verdade, então isso é o mínimo que posso fazer. E se não for, ainda assim, você não vai ficar na rua. Maria baixou a cabeça, as lágrimas caindo no chão. Ela murmurou um obrigada quase inaudível, e Roberto sentiu algo se mexer dentro dele. Não era pena, era algo maior, algo que ele ainda não entendia. Enquanto o assistente ajudava Maria a se levantar,
Roberto ficou parado, observando-a. Ele notou como ela caminhava, com passos lentos e hesitantes, como se tivesse medo de ocupar espaço. Ele pensou em sua própria vida, os estádios lotados, os troféus, as manchetes, e pela primeira vez sentiu que algo estava faltando, algo que ele nunca soube que precisava. Quando Maria e o assistente já estavam a caminho do carro, Roberto pegou o celular novamente. Desta vez, ele ligou para seu pai adotivo, o homem que o ensinou a chutar uma bola e a nunca desistir. Pai, preciso falar com você, disse, a voz mais grave do que o normal. Acabei de conhecer uma mulher. Ela diz que é minha mãe biológica. Do outro lado da linha, houve um silêncio longo, um silêncio que dizia mais do que qualquer palavra. Roberto, precisamos conversar, respondeu o pai, com um tom que misturava tristeza e resignação. Há coisas que nunca te contamos. Roberto fechou os olhos, sentindo o peso daquelas palavras. Ele olhou para a rua, agora vazia onde Maria estivera. O sol ainda brilhava, mas o ar parecia mais denso. Ele sabia que, a partir daquele momento, nada seria como antes. Ele guardou o celular, respirou fundo e caminhou de volta ao evento, mas sua mente estava longe. Ele cumprimentou as crianças, posou para fotos, mas seus pensamentos estavam com Maria, com a pulseira, com as verdades que ele estava prestes a descobrir. Ele decidiu que faria um teste de DNA, não apenas para confirmar a história, mas para dar a si mesmo a chance de entender quem ele realmente era. O capítulo terminava com Roberto sentado no banco de trás de seu carro, olhando pela janela enquanto São Paulo passava em um borrão de cores e sons. Ele segurava a pulseira trançada, girando-a entre os dedos, e se perguntava: e se for verdade? E se por todos esses anos eu vivi sem saber quem realmente sou? A dúvida o consumia, mas ao mesmo tempo, uma pequena chama de esperança começava a queimar em seu peito, a esperança de que talvez aquele encontro fosse o começo de algo maior, algo que poderia curar feridas que ele nem sabia que carregava. O sol nascia tímido sobre São Paulo, tingindo de laranja as fachadas dos prédios e as vielas do Capão Redondo. Roberto Carlos, sentado na varanda de seu apartamento, segurava uma xícara de café que já esfriara há muito. Ele não dormira bem. As últimas 48 horas haviam sido um turbilhão de emoções, desde o encontro com Maria, a mulher que afirmava ser sua mãe biológica, até a decisão de fazer um teste de DNA para desvendar a verdade. Ele olhava para a cidade que o viu crescer, mas pela primeira vez, São Paulo parecia diferente, como se cada esquina escondesse uma peça de um quebra-cabeça que ele nunca tentou montar. A pulseira de corda trançada, que ele guardava desde criança, repousava sobre a mesa à sua frente, um lembrete silencioso do que estava por vir. Ele pensava na infância, nos momentos em que perguntava aos pais adotivos sobre sua origem e recebia respostas vagas, sempre acompanhadas de um sorriso amoroso, mas firme. Você é nosso filho, isso é o que importa. Ele nunca insistiu, mas agora, com Maria em sua vida, aquelas respostas pareciam insuficientes. O celular vibrou, interrompendo seus pensamentos. Era uma mensagem da clínica. Os resultados estão prontos. Aguardamos sua chegada. Roberto respirou fundo, sentindo o coração acelerar. Ele se levantou, vestiu uma camiseta simples e um boné para evitar olhares curiosos, e dirigiu até o hotel onde Maria estava hospedada. Ao chegar, bateu suavemente na porta do quarto. Maria abriu, vestindo uma blusa azul clara que o assistente de Roberto havia comprado. Seu rosto, ainda marcado pelos anos de intempérie, parecia mais leve, mas os olhos carregavam uma mistura de esperança e medo. Bom dia, disse ela com um sorriso tímido. Bom dia, respondeu Roberto, tentando soar calmo. O resultado chegou. Está pronta? Maria assentiu, mas suas mãos tremiam ao segurar a bolsa pequena que levava. No trajeto até a clínica, o silêncio dominava o carro. Roberto olhava pela janela, vendo a cidade passar, os camelôs montando suas barracas, as crianças correndo para a escola, o trânsito caótico. Ele pensava em como sua vida, tão cheia de conquistas, parecia incompleta agora. Maria, ao seu lado, mantinha os olhos fixos no colo, como se temesse que aquele momento fosse um sonho prestes a desmoronar. Chegando à clínica, foram conduzidos por uma entrada lateral, longe dos olhares da imprensa. Uma médica jovem, com um sorriso profissional, os recebeu em uma sala pequena e sem janelas. Sobre a mesa, um envelope branco selado. Os resultados estão aqui, disse ela. Podem abri-lo quando se sentirem prontos. Ela saiu, deixando-os sozinhos. Roberto segurou o envelope, sentindo seu peso, não físico, mas emocional.
Ele olhou para Maria, que parecia paralisada, as mãos cruzadas com força. Quer que eu abra? Perguntou, a voz suave. Maria assentiu, incapaz de falar. Ele rasgou o envelope com cuidado, desdobrou o papel e leu em silêncio. As palavras 99,9% de probabilidade de relação materna saltaram da página como um trovão. Ele ergueu os olhos para Maria, que o observava com uma mistura de ansiedade e resignação. Você é minha mãe, disse ele, a voz embargada. Maria cobriu a boca com as mãos, e as lágrimas vieram silenciosas, mas incontroláveis. Meu filho, sussurrou, como se testasse as palavras. Roberto se levantou, contornou a mesa e a abraçou. Não foi um abraço perfeito, era tenso, hesitante, cheio de anos de ausência, mas era real. Ele sentiu o corpo frágil dela tremer contra o seu, e por um instante não era o campeão do mundo, mas apenas um homem encontrando a mulher que lhe deu a vida. Quando se afastaram, Roberto sentou-se novamente, ainda segurando o papel. Conte-me tudo, pediu, com uma determinação nova. Maria respirou fundo, enxugando o rosto com as mangas. Ela começou a falar com a voz mais firme, como se finalmente pudesse descarregar um peso que carregava há décadas. Contou que tinha 16 anos quando engravidou, filha de uma costureira pobre que mal sustentava a família. O pai de Roberto, um jovem que prometeu cuidar dela, desapareceu ao saber da gravidez. Sua mãe, temendo a vergonha e a miséria, a obrigou a entregar o bebê para a adoção. Eu não queria, disse Maria, os olhos fixos no chão. Mas eu era uma menina, sem dinheiro, sem voz. Me levaram a um escritório, me fizeram assinar papéis. Disseram que você teria uma vida melhor. Ela parou, engolindo o choro. Depois disso, nunca mais fui a mesma. Roberto ouvia, o coração apertado. Ele imaginava aquela adolescente assustada, sozinha, forçada a abrir mão do filho. E depois? Perguntou. Maria continuou, contando como tentou reconstruir a vida, trabalhando como faxineira, vendendo doces nas ruas, mas a culpa e a saudade a consumiam. Quando viu Roberto na televisão, anos depois, jogando pelo Palmeiras, ela soube que era ele. Você tinha meu jeito de sorrir, disse, com um leve brilho nos olhos. Mas eu não tinha coragem de te procurar. Você era uma estrela, e eu, nada. Roberto balançou a cabeça. Você não é nada, disse com firmeza. Você é minha mãe. As palavras saíram antes que ele pudesse pensar. E ele percebeu que as sentia de verdade. Algo dentro dele, um vazio que ele nunca nomeou, começava a se preencher. Ele olhou para Maria, notando novamente a semelhança, os olhos, o formato do rosto, até o jeito como ela mexia as mãos quando estava nervosa. Ele sabia que não podia mudar o passado, mas podia decidir o futuro. Você não vai mais viver na rua, declarou. Vamos encontrar um lugar para você, uma vida digna. Maria tentou protestar, mas Roberto a interrompeu. É o que vai acontecer. Não discuta. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno, e assentiu. Naquela tarde, Roberto levou Maria a um restaurante simples, onde comeram feijoada e conversaram sobre coisas leves. O gosto dela por novelas, a paixão de Roberto por churrasco. Ele percebeu que, apesar de tudo, havia uma conexão natural entre eles, algo que nem o tempo pôde apagar. Enquanto Maria falava, ele planejava os próximos passos. Ele contatou seu advogado para alugar um apartamento modesto, mas confortável, no bairro de Maria. Ligou para uma amiga que trabalhava com projetos sociais, pedindo ajuda para inscrever Maria em um curso de costura, algo que ela mencionara gostar de fazer na juventude. Ele também marcou uma consulta com uma psicóloga, sabendo que Maria precisava de apoio para lidar com o peso de tantos anos. Mas havia algo que ele ainda precisava resolver: sua família adotiva. Naquela noite, sozinho em seu apartamento, Roberto ligou para sua mãe adotiva, Dona Vera, a mulher que o criou com amor incondicional. Mãe, preciso te contar uma coisa, começou, a voz hesitante. Ele explicou o encontro com Maria, o teste de DNA, a verdade que emergira. Do outro lado da linha, houve um silêncio longo. Eu sempre temi esse dia, disse Dona Vera, a voz embargada. Nós te amamos tanto, Roberto. Por isso nunca te contamos tudo. Queríamos te proteger. Roberto fechou os olhos, sentindo uma pontada de culpa. Vocês são meus pais, disse ele. Isso nunca vai mudar. Mas Maria, ela também é parte de mim. Preciso entender essa história. Dona Vera chorou, mas sua voz era firme. Você é nosso filho, mas também é dela. Faça o que seu coração mandar. A conversa terminou com promessas de se encontrarem em breve, e Roberto sentiu um alívio misturado com gratidão.
Ele sabia que sua família adotiva sempre estaria lá, mas agora havia espaço para Maria também. Nos dias seguintes, Roberto mergulhou em uma rotina nova. Ele visitava Maria no apartamento que alugara, levava-a ao mercado, ajudava-a a decorar o espaço com cortinas coloridas e uma pequena planta. Maria, ainda tímida, começava a se abrir, contando histórias de sua juventude, de como sonhava em ser costureira antes de tudo desmoronar. Roberto ouvia com atenção, fascinado por descobrir pedaços de si mesmo nas palavras dela. Ele percebia traços seus na maneira como ela ria, no jeito como gesticulava, e isso o fazia sentir-se mais inteiro. Mas ele também sabia que a história deles não podia ficar escondida. Roberto era uma figura pública, e São Paulo, com seus olhos sempre atentos, logo começaria a especular. Ele decidiu que contaria a verdade, mas do seu jeito, sem sensacionalismo. Um evento perfeito surgiu. Um jogo beneficente no Morumbi, organizado para arrecadar fundos para escolas em comunidades carentes. Roberto convidou Maria, embora ela hesitasse. Nunca te vi jogar ao vivo, disse ele com um sorriso. Você merece isso. Maria, com lágrimas nos olhos, aceitou. No dia do jogo, o estádio estava vibrante, com bandeiras do Brasil e camisetas de clubes variados. Roberto entrou em campo com a energia de sempre, mas com algo a mais no coração. Ele jogou com paixão, correndo como nos velhos tempos, e marcou um golaço de falta, daqueles que fizeram sua fama. A torcida explodiu, mas em vez de correr para a arquibancada como de costume, ele caminhou até a tribuna onde Maria estava. Com um gesto simples, tirou a faixa de capitão, beijou-a e a entregou a ela. Maria, vestindo uma blusa simples e um sorriso tímido, pegou a faixa com mãos trêmulas. As câmeras capturaram o momento e o estádio aplaudiu sem saber a história por trás. Para Maria, aquele gesto valia mais que qualquer palavra. Após o jogo, Roberto sentou-se com Maria em um camarote reservado. Ela segurava a faixa como se fosse um tesouro. Por que fez isso? Perguntou, a voz baixa. Porque você é minha mãe, respondeu ele simplesmente, e quero que o mundo saiba que não te escondo. Naquela noite, ele abriu o celular e escreveu um post para suas redes sociais, algo que nunca fizera com tamanha vulnerabilidade. Por muitos anos, senti um vazio que não explicava. Começou. Recentemente encontrei minha mãe biológica, Maria, uma mulher que me deu à luz em meio a dificuldades inimagináveis. Minha família adotiva é meu alicerce, mas Maria é parte da minha história. Não escrevo isso por fama ou pena, mas para honrar a verdade e mostrar que todos carregamos cicatrizes. Agradeço a ela por nunca desistir de mim. Não nos julguem, apenas entendam. Ele postou sem hesitar, e em minutos o texto viralizou. Milhares de comentários inundaram a postagem. Histórias de adoção, de reencontros, de perdão. Pessoas de todo o Brasil compartilharam suas próprias jornadas, e Roberto percebeu que sua história tocava algo universal. Maria, ao saber do post, chorou. Você não precisava me expor assim, disse, mas seus olhos brilhavam de gratidão. Eu precisava, respondeu ele, porque você não é um segredo. Você é minha mãe. Os dias seguintes foram de transformação. Roberto e Maria começaram a construir uma relação, não com pressa de recuperar o tempo perdido, mas com a calma de quem planta uma semente. Eles caminhavam juntos pela praia de Copacabana, comiam acarajé em uma barraca, riam de histórias bobas. Maria começou seu curso de costura e Roberto a surpreendeu com uma máquina de costura nova. Ela, por sua vez, fez uma pulseira nova para ele, trançada com fios coloridos, como a que lhe deu na infância. Para o futuro, disse ela sorrindo. Roberto a colocou no pulso, ao lado da antiga, e sentiu que pela primeira vez sua história estava completa. A jornada não era perfeita. Havia momentos de silêncio, de perguntas sem resposta, de dores que o tempo não apagaria, mas havia também amor, um amor que nascia da escolha de perdoar, de acolher, de seguir em frente. Roberto olhava para Maria, agora com a pele mais viçosa, os olhos mais vivos, e sabia que havia feito a coisa certa. Ele não mudara apenas a vida dela, mas a sua própria. E enquanto o sol se punha sobre São Paulo, ele sorria, sabendo que no fim, o maior gol de sua carreira não fora marcado em um estádio, mas na reconciliação com a mulher que lhe deu a vida,